Agora são 2h07. O Ivan Brandão já está com a gente ao vivo de Brasília. E poucas coisas dão mais gastura atualmente do que ouvir falar nessa tal de PEC da blindagem. E tá na pauta de hoje da Câmara dos Deputados, ô Ivan Brandão? Boa tarde para você. Tá na pauta, boa tarde para você, Michele, Ale, Isa. Eu sempre gosto de me atentar a essa forma de linguagem, né, que os deputados utilizam e como a gente chama no dia a dia, né? PEC da blindagem, né? PEC das prerrogativas na visão dos deputados. E hoje o presidente da Câmara, Hugo Motta, assim que anunciou, né, pela rede social, depois da reunião dos líderes que pautaria mais uma vez a PEC da blindagem, ele chamou a PEC de matéria que fortalece a atividade parlamentar e que foi defendida pela maioria da representação do Colégio de Líderes, né? E é assim que a pauta é formada no Congresso Nacional. Viva a democracia, mas o que está em jogo, o que fortalece o trabalho parlamentar, a atividade parlamentar, ou seja, a PEC das prerrogativas ou PEC da blindagem, é que, pelo texto apresentado, vai ser agora, caso a PEC seja aprovada em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, a autorização prévia, tanto da Câmara ou do Senado, para abertura de processo contra parlamentares. E a partir da expedição do diploma, né, desses parlamentares, deputados e senadores não poderão ser presos, a não ser que seja um caso de flagrante de crime inafiançável. Eles também não vão poder ser processados criminalmente sem que haja uma autorização da casa, né, da onde ele está trabalhando, ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado, né? E aí você chama isso como quiser, prerrogativa, blindagem. O fato é que esse assunto chegou a ser pautado recentemente, a gente até falou sobre isso aqui na Alta Frequência, mas era o último item da pauta, ficou ali meio que vota ou não vota, muita discussão sobre isso. Foi um dia, inclusive, que eu lembro, Isabela, que eu voltei para casa ouvindo a Rádio Câmara, né, para saber em que pé que estava ali a discussão, e mesmo eles discutindo outros projetos, toda hora vinha alguém no microfone ali, não, tem que votar, tem que votar, tem que votar. O fato é que não tinha voto. E aí, quando não tem voto, você tira da pauta. Hoje, depois da reunião de líderes, quando o presidente Hugo Motta informa que isso vai ser pautado, é muito provavelmente porque, na visão de todos esses líderes partidários que foram a favor de que o item seja de fato pautado agora na sessão desta terça-feira, é porque muito provavelmente já há os 308 votos para que a proposta passe pelo menos no primeiro turno, né? Enquanto isso, outras discussões que a gente tinha essa expectativa da reunião de líderes, né, para discussão sobre anistia e tal, isso vai ficar para uma reunião para amanhã, mas fato é que está na pauta de hoje aí a PEC das prerrogativas ou da blindagem, Michele Trombelli. Mas é que eles quase não são corporativistas, né? Não, de verdade, não. Tem um levantamento aqui no G1 que mostra que quando havia uma regra semelhante a essa, ali no período entre 88 e 2001, só houve um processo aprovado ali contra parlamentares. Então, eles só deram autorização para investigar parlamentares em apenas um processo de mais de 250 pedidos. Ou seja, se a gente já tem qualquer sensação de impunidade atualmente com o que acontece com esses parlamentares, imagina como vai ficar com essa PEC da blindagem, Ivan Brandão? Então, e há uma diferença. Naquela vez que pautaram e a gente falou sobre esse assunto aqui, tem uma mudança no texto para o que está sendo apresentado hoje. Além de foro para o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, os ministros, o procurador-geral da República, o relator Cláudio Cajado colocou ali também os presidentes de partidos políticos com representação no Congresso Nacional. No caso deles, há o foro, a proposta do foro do STF, mas especificamente para os presidentes de partido não haveria necessidade de autorização do Congresso para uma investigação, uma prisão, enfim, mas de qualquer forma, de repente, a gente pode até chamar de PEC de mais um privilégio, né, ou não, porque há uma mudança no texto original para esse agora, em que os presidentes de partidos políticos, desde que esses partidos tenham representação no Congresso Nacional, também passam a ter o foro lá no STF, mas ainda, tirando, né,
os presidentes de partidos, os outros permanecem como foram? Permanecem, mas com essa série de dificuldades em caso de uma prisão, de uma investigação, de fato uma blindagem ali dos parlamentares, ou como eles chamam, repito, a PEC das prerrogativas. Mas é importante essa questão da nomenclatura, porque os parlamentares, de fato, se utilizam de muitos eufemismos ao longo do tempo. A gente tem esse histórico, né, do jornalismo meio trazendo para esse lado mais popular. Às vezes a gente até acha que é popular demais, assim, o nome da proposta, mas é muito importante, é pedagógico, porque, assim, se a gente for olhar o autor da proposta, como você disse, chamou a proposta que resguarda as prerrogativas dos membros das casas que compõem o Congresso, fortalece o Estado Democrático de Direito. Tá lá no site da Câmara, qualquer um pode acessar. E graças a esse trabalho de tentar traduzir, a gente conseguiu ter, por exemplo, lei da ficha limpa, lei seca, PEC do teto de gastos, PEC do voto impresso. Nenhum desses era o nome oficial das propostas e acabaram ganhando esse nome e facilitando o entendimento da população. E, Ivan, a gente fica na expectativa de que o Congresso Nacional, a gente é meio poliana, né? Mas a gente fica nessa de querer que o Congresso Nacional discuta as propostas que são os anseios da população na rua. Se a gente sair na rua agora, não vou encontrar gente falando, não, mas a PEC da blindagem é o que está atravancando o desenvolvimento do Brasil. A PEC da anistia precisa ser votada o quanto antes. O povo quer proposta que trate do imposto, por exemplo, a isenção do imposto de renda, que está aí em discussão. Menos gasto da máquina pública, facilitação para o cidadão, otimização de recursos. E em que pé está a isenção do imposto de renda em meio a tudo isso? Tá parada, mas só sobre isso que você falou, ali rapidinho, né, é a história do morde e assopra, né, porque sai da reunião de líderes, o presidente Hugo Mota fala, a gente vai pautar a PEC que fortalece a atividade parlamentar, mas antes de falar isso, ele citou lá, a gente vai pautar também a medida provisória que mantém a isenção da conta de energia para famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, sabe, é uma história do tipo, eu dou, mas eu tiro, né? Eu dou um pouco para a população e dou um pouco também para os parlamentares, então, né? A gente aproveita aqui, a gente aprova essa medida provisória aqui, que não é né? E depois se protege. Porque assim, quando você usa esse discurso, fica parecendo que o presidente da Câmara, ele está atendendo a dois setores que são representados do Congresso, dois setores da sociedade civil, né? Estou aqui auxiliando a direita e a esquerda, mas neste caso específico, a gente está tratando de um anseio que é da população, de fato, porque a população quer ter isenção na conta de luz, aqueles que têm condições financeiras mais frágeis, e do outro lado, não é uma demanda popular. A gente pode fazer uma pesquisa de opinião em qualquer cidade do país. Assim como fizemos aqui no Data Zap da Band News FM, quando eles aprovaram o projeto que aumenta o número de deputados, né? Que isso não é um anseio nenhum. Mas rapidinho, só para terminar, você falou aí do imposto de renda, tá parado, né? E agora tem uma briga política local em relação ao imposto de renda, a isenção do imposto de renda, que é uma rixa lá alagoana, né? O João Pedro Melo trouxe essa apuração hoje mais cedo, porque a gente sabe que o Arthur Lira é quem encampa na Câmara dos Deputados, ele é do PP de Alagoas, o projeto, né, que isenta quem ganha até R$5 mil do pagamento do imposto de renda, só que essa coisa tá meio parada lá, e aí o senador Renan Calheiros meio que agora vai encampar esse projeto também, só que na outra casa, no melhor estilo, bom, se lá não tá andando, vamos ver se anda aqui, mas no fundo há obviamente uma disputa local, né, pelos holofotes em relação a esse projeto. Então a proposta aí, ou pelo menos o que apurou aqui a nossa reportagem, é que Renan Calheiros quer pautar e relatar também uma proposta alternativa de isenção do imposto de renda, que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, só que lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o Renan fala que há uma lentidão inegável da tramitação pelos deputados, e aí então eu vou encampar aqui pelo Senado. Tem uma disputa política ali no meio? Local? Tem, mas não dá, e por tudo que a gente falou aqui, né, agora há pouco, para tirar um pouco a razão do senador Renan Calheiros de que há uma lentidão inegável para analisar essa proposta que já está há muito tempo tramitando lá na outra casa, né, lá do lado verde do Congresso Nacional, no Salão Verde, não no Salão Azul. Então, aguardemos.